fiquei orando ao Senhor. Senhor, eu não quero falar simplesmente algo da minha cabeça, da minha própria vontade. E desde que eu me comprometi em estar aqui, o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, uma palavra que eu amo demais. É um texto bíblico que talvez quando eu ler agora conjuntamente com você, já pode ir abrindo aí João capítulo 11, talvez você venha até a pensar, mas o que esse texto tem a ver com aniversário de igreja? Talvez eu possa dizer que não tenha nada a ver, ou talvez tenha tudo a ver. Mas eu gostaria que você colocasse a mão próximo ao seu coração e fizesse uma oração pessoal, dissesse assim: Senhor, fala comigo. Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Eu não quero sair daqui dessa noite sem ter sido tocado pelo Teu Santo Espírito. Fala comigo, Senhor. Que não seja outro motivo que eu tenha hoje aqui, a não ser Te adorar, aprender de Ti, Senhor, e colocar em prática na minha vida. Aleluia. Amém. João capítulo 11, querido. Eu vou ler do verso 1 ao 4, depois vou começar de novo lá no 32. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro o mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Lá no 32 agora. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus disse-lhe: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas e deixem ele ir. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, é interessante como nossa vida é recheada de símbolos. Usamos, às vezes, palavras que para alguns podem ter uma conotação, para outras pessoas terem outra conotação. O próprio pastor colocou aqui, né? Irado, né? Que o jovem tem muito costume de dizer isso, vai ser irado, no sentido de ser bom. Essa semana mesmo estive conversando com meus filhos e perguntei o que eles achavam de mim. Falei: me dê alguma opinião a respeito do seu pai. E um dos meus filhos disse: pai, eu acho o senhor bastante fabuloso. Eu confesso que eu levei alguns minutos para entender se era elogio ou crítica. Eu falei: fabuloso. Eu falei: tá bom, amém, né? Eu devo ser mesmo, porque eu gosto. Então eu falei: então eu gosto de fabular as coisas, né? Mas, querido, nós somos assim, nós usamos símbolos para as coisas. E uma coisa que o povo judeu é rico são
os símbolos numéricos que eles usam. Até hoje a gente se refere ao 7 como o número da perfeição. Se nós falarmos do 4, nós vamos ver que o 4, biblicamente, é o símbolo do homem, porque representa os 4 cantos da terra, representa a parte humana, e o 3, a parte divina. É por isso que chegou ao 7. E aí, 7, 3 e 4, 7, o número da perfeição, e 3 vezes 4, 12, o número muito usado também pelas tribos de Israel, depois pelos apóstolos. Oh, querido, muito obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida. Aquele que dá um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Aleluia. Glória a Deus. A virose foi embora, mas a tosse ficou. Então, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós verificamos que, a propósito, Jesus também se detém 4 dias antes de ir até onde Lázaro estava. E na cultura judaica havia um misticismo que eles criam que a alma do defunto, o espírito dele, ficava rodeando o corpo até 3 dias. Então Jesus coloca ali um fator de impossibilidade de restauração da vida, mas para Deus não há nada impossível. E agora a igreja está fazendo 15 anos. Poderíamos falar do 15 aqui, né? Debutante, está virando mocinha. A igreja agora está naquela fase da adolescência maravilhosa. É uma fase aonde eu costumo brincar na igreja e dizer que os adolescentes não são aborrecentes não, viu? Vocês são bênção de Deus. Cadê os adolescentes aí? Glória a Deus. Mas quando estamos com 15 anos, querido, eu costumo dizer que é o reino de Deus. É o já e ainda não. Não é mais criança, mas ainda não é jovem, ainda não é, né, adulto. Então fica naquele negócio. O próprio adolescente não sabe muito o que é. Ele quer ser chamado de adulto. A sugestão do líder que veio aqui é fantástica. Papai, libere grana. Gostei desse conselho, né? Que meus filhos nunca te ouçam. Viu, meu querido? Você é uma bênção, viu? Eles já pedem sem ninguém mandar. Dá mais mandando. Então, queridos, mas o adolescente, 15 anos, ele já quer ser chamado de adulto. Não, eu tenho condições de sair sozinho. Qual o problema? Qual o problema, papai, de chegar meia-noite, 1 hora, 2, 3? Né? Uma vez eu fui reclamar com meu filho, ele chegou mais de 1 hora da manhã em casa. Eu falei, chegando essa hora, tarde. Ele, que tarde, pai, é cedo. Está amanhecendo já, o dia está, né, iniciando um novo dia. Mas adolescente tem sempre essas brincadeiras. E a igreja, 15 anos. Que coisa linda. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E o internacional foi profético, né? Vamos lá, vamos caçar um canto aí no mundo que Deus queira, né? Abrir igrejas em nome de Jesus. Mas para isso, querido, esse texto nos ensina algo fantástico. Nessa ressurreição de Lázaro. Primeira coisa que a igreja tem que ter, e aí entra nessa idade de 15 anos do adolescente, que já quer ser adulto, que já quer ser independente, a primeira coisa que nós precisamos aprender é a não ser independente, mas ser totalmente dependente de Deus. Porque às vezes nós queremos ser independentes em tudo. É a criança que quer ser independente dos pais. Você pode ver, a primeira coisa que uma criança faz quando aprende a andar é querer sair, desembestada. Ela atravessa uma rua, às vezes corre perigo de ser atropelada. Ela no shopping, se o pai soltar, ela entra pela loja, quer pegar os brinquedos. E isso vai a vida inteira. Nós queremos ser independentes. Não queremos depender de ninguém para andar, para correr, para comer, para fazer qualquer coisa. E na igreja também acontece isso. E muitas vezes queremos ser independentes de Deus. Achamos que Deus, Ele não se preocupa com as questões pequenas, então eu não vou nem orar por isso, eu só vou entregar a Deus as questões difíceis. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele se preocupa com todas as questões. Quando o pastor orou consagrando esse púlpito, eu me lembrei dos utensílios no tabernáculo, lá no Antigo Testamento. Queridos, nós estamos no tempo da graça, vivemos uma realidade neotestamentária, mas não significa que nós vamos jogar o Antigo Testamento fora. O Antigo Testamento foi a Bíblia de Jesus. E lá Deus se preocupava com os detalhes.
dos utensílios, como tinha que ser a mesa da propiciação, a mesa dos pães, o incensário, como que tinha que ser a vasilha de azeite, como que tinha que ser as cortinas. Deus era nosso Deus, querido, Ele não era só, Ele é detalhista. Então, quando nós olhamos para esse texto, há uma reação de Marta e de Maria quando Jesus chega. As duas se lançam aos pés de Jesus, as duas pronunciam a mesma frase, mas as duas recebem de Jesus respostas diferentes, pela forma como chegaram a Ele. Marta chega numa forma de cobrança. Ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: Marta, se crê, tu verás a glória de Deus. Maria já chega numa situação de dependência. Ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: onde é que colocaram ele? Onde é que colocaram? Porque quando nós nos aproximamos de Deus cobrando, querido, Ele cobra também de nós a nossa fé. Você crê? Está me cobrando, mas você crê? Lembra de Abacuque? Eu acho lindo Abacuque. Abacuque, pensa num profeta tampa, pastor. Expressão do jovem, tampa. Eu não sei nem se já está velha essa expressão, né? Qual seria hoje a expressão? Pronto, pensa num profeta irado. Abacuque era o cara, meu irmão. Pense num profeta abusado mesmo, assim, cheio de autoridade. Ele chega para Deus, olha o que ele fala. Se você já leu o livro de Abacuque, você vai lembrar. Se não leu, leia. Hoje ainda, antes de dormir, quando acabar meia-noite aqui, leia logo na madrugada. Repara, Abacuque chega para Deus e diz assim: Senhor, vou contemporaneizar, tá, querido? Senhor, não está vendo o que está acontecendo, não? O rico maltratando o pobre, o direito se afrouxando. O senhor não está vendo o que está acontecendo? Os sacerdotes estão se corrompendo. E às vezes eu penso que ele estava em Brasília. Querido, ele bota o dedo a riste diante de Deus e diz: você não está vendo, não? E tem uma coisa, presta atenção, Deus. Eu vou subir no monte para ouvir o que o senhor vai me responder. Olha, caramba, rapaz. Se eu sou Deus, eu mandava um raio em cima dele. Acaba de sair, acaba me cobrando. E Deus vira para ele e fala assim: presta atenção, Abacuque, eu vou te responder. Pegue uma tábua bem grande para escrever a minha resposta. Ó, Deus inventando o outdoor. Até para quem passa correndo possa ler. É o outdoor. Estão pensando que o outdoor foi inventado agora? Ó? Deus já inventou isso há muito tempo, rapaz. Aí Abacuque vai, pega uma tábua grande, pega um canetão lá, hidrográfico, para escrever. Deve ter sido um color jet. E Deus diz assim: escreve aí: o meu justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E Abacuque deve ter ficado: é? É isso que Jesus diz para Marta: Marta, está me cobrando, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, talvez você nem seja membro dessa igreja, ou já seja membro há um ano. Talvez tenha gente aqui que esteja, tem alguém com os 15 anos aqui, membro fundador, está desde os 15 anos. Talvez seja uma dessas pessoas. E talvez hoje paire na sua mente algumas dúvidas, alguns questionamentos. Querido, às vezes nós perdemos as coisas e questionamos Deus. Perdemos o emprego, quando perdemos a saúde, quando perdemos um ente querido, nós temos o costume de questionar Deus. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque a irmãzinha fulana está internada, doente, ela é tão boazinha. Por quê? Nós questionamos sempre a Deus. E Marta falou isso para ele: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou: Marta, se você crer, tu verás a glória de Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: creia, e tu verás a glória de Deus. Queridos, dependa de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que quando
Maria fala com Jesus, Jesus já vai imediatamente resolver a situação. Por quê? Porque ele viu já em Maria dependência. Ele já contempla a fé no coração de Maria. E ele diz: onde é que colocaram ele? Vamos lá. E aí levam Jesus, aí acontece aquele momento de emoção. Cada um de nós aqui já deve ter vivido momentos assim na vida, onde você se emociona, seu coração se agita. Jesus tinha um certo relacionamento de amizade com a família de Lázaro. O texto, em nenhum momento os evangelhos falam de pai ou mãe. Eram 3 irmãos que viviam juntos. Sempre que Jesus ia a Betânia, tinha costume de pausar na casa deles, de comer com eles, passava momentos juntos. Houve aquele momento quando Jesus entra lá e dá um susto em Marta. Marta fica desesperada. Marta é aquela mulher ativa, que quando Jesus entra na casa deles, Maria vai e queda-se aos pés de Jesus. Eu vou lá aprender com Jesus, eu vou perder a oportunidade. Rapaz, é o mestre que está aqui. E Marta lá, lavando louça, fazendo comida, fritando ovo, esquentando pão. Estava lá. Imagina, mulheres. Eu sei que as mulheres aqui não são estressadas. Mas tem mulher que não é estressada, não, mas tem toque. Tem uma mulher que tem toque de limpeza, toque de comida, toque de tudo, né? Aí, imagina você, está em casa, aí chega alguém, chega o pastor Ricardo lá na tua casa, e ele quer apresentar para você agora os gaditas. Né? Os pastores, eles conhecem os gaditas? Ah, tem os gaditas aqui também? Ah, porque a gente chama o grupo do nosso aliançado de gaditas, né? Porque lá na igreja está nascendo os catitas também, né? É os ratinhos. Não, mas imagina você, mulher, que nem é estressada. Pastor Ricardo chega lá, levando mais 12 com ele. Tu olha na panela e o cuscuz, ó, desse pouquinho. O arroz já acabou. O macarrão, você olha assim, meu Deus. A mistura só tem sardinha em lata, que é ruim, viu? Eu não gosto, não. Minha mulher gosta, não gosto não. Atum ainda vai, mas sardinha em lata ninguém merece, né, rapaz? É quando a situação está periclitante mesmo. Tu ia ficar ou não igual a Marta? Então havia um certo envolvimento familiar entre eles. Jesus tinha tamanha intimidade que ele sentia-se livre em ir para a casa deles, ele ainda levar 12 de quebra. E homem come, meu querido. E homem crente come o dobro. Porque dizem que homem que não é crente bebe, mas crente come. E pastor come. Eu já ouvi dizer que um padre come por um burro e um pastor come por 2 padres. A nossa reunião de oração começa às 9 horas com café, vai até 3 da tarde. E ninguém para de comer 1 minuto. Enquanto as irmãs botarem coisas, os homens estão comendo. Quando a irmã chega, precisa de mais ovo? Aí, precisa não, irmã, mas se trouxer, come. Se trouxer, desce. É uma bênção. E aí, querido, naquele momento, Jesus, onde é que colocou? Então aquela amizade leva Jesus a chorar, se emocionar. Nós somos assim. Às vezes a gente vai, um amigo liga e diz, olha, meu pai morreu, minha mãe morreu. Você, caramba, a mãe do meu amigo morreu, eu vou lá. Você vai lá e abraça ele e diz, basta você dizer, às vezes você não sabe nem o que vai dizer para ele. O que eu vou dizer para meu amigo? A mãe dele morreu. Às vezes ele só quer que você esteja do lado. É só aquele ato de dizer, estou aqui. E chega alguém e vê você chorando. Você não está chorando, às vezes não é nem pelo morto, porque você nem conhecia quem morreu, mas é pelo amigo, pelo sofrimento do amigo. Porque é bíblico isso, querido, chorar com os que choram. A gente se envolve emocionalmente. E como igreja, nós estamos num nível de relacionamento, querido, uns com os outros. São 15 anos. Não é à toa que a gente trata um ao outro de irmão. Porque há um nível de relacionamento. Eu até estava comentando com os líderes da igreja ontem. Nós temos muitos níveis de relacionamento. Tem o nível dos desconhecidos. Pessoas que você cruza na rua, não sabe nem quem é. E nem fala com elas. Eu já posso ter cruzado com alguns aqui, em algum momento da vida,
mas não conhecia você nem pelo semblante, então a gente nem cumprimenta. Às vezes você cumprimenta por educação, quando a pessoa passa, não, seja bem-vindo, fica à vontade. Educação. Mas tem o nível do desconhecido. Tem o nível do conhecido. Oi? Quando a pessoa fala contigo no zap, você só faz assim. Não tem intimidade, não sabe nem o que conversar com a pessoa. Aí sobe mais o nível, entra no nível do colega. Colega da faculdade, colega da escola, colega do trabalho, colega porque é vizinho. Meu colega. Às vezes você só sabe o nome dele, às vezes nem sabe o nome. Tem gente que vem para a igreja todo domingo e só tem nível de colega, um com o outro, porque não sabe nem o nome do irmão. Qual é o seu nome mesmo? Fico até com vergonha, porque senta no mesmo canto. Tem gente que o pastor olha daqui já sabe onde ele está, né? Senta no mesmo canto, só conhece o irmão da frente pela nuca. Se o irmão virar, você não sabe quem é. É o nível do colega. Depois entra no nível do amigo. O nível do amigo é mais sério. Você conhece o gosto. Você sabe o que ele sente. É um envolvimento emocional. Há amigos que têm níveis de intimidade tão profundos que até mais do que irmão, a própria Bíblia diz isso. Mas acima do nível de amizade vem o nível familiar, de irmãos. Porque os amigos às vezes se separam, se distanciam, brigam. Mas irmãos não se separam. Pode um morar aqui, outro lá nos Estados Unidos, mas é irmão. Pode, brigar. Quem nunca brigou com o irmão? Lá em casa a gente parecia gato e rato. Eu tinha tenho 3 irmãs e um irmão. Era cacete o dia inteiro. E aí eu sou o caçula, quando eu fui crescendo, minhas irmãs não conseguiam mais me bater. Ela jogava chinela, era vassoura. E hoje a gente se ama. Eu ligo para lá, quando eu vou lá no Rio, moram tudo no Rio de Janeiro. É tanto amor. Minha mulher diz, você é muito babado pelas suas irmãs. Eu falei, também eu sou o único que mora na Paraíba. Quando eu vou lá, a comida que você quer comer, e não sei o quê. E eu fico, Jesus, como era bom se fosse assim antigamente, né? Antigamente, comia o que sobrava, né? Minha mãe botava lá coisa na geladeira, quando eu ia ver, não tinha mais. Minha mãe comprava aquela bandejinha de iogurte, era um para cada um. Vinha 6, né? Aí eram 4 lá em casa, meu irmão veio depois, que ele é de criação. Aí 2 era da minha mãe, que ela tinha o privilégio, porque era mãe. Mãe podia comer 2. Já que eu não tinha pai, então a mãe podia comer 2. E aí os 4, 3 irmãs e eu, cada um era dono de um iogurtezinho. Mas era no dia da feira, dia 10. Eu sabia disso, quando não caía no domingo. Era dia 10, o dia da feira. Tinha que comer o iogurte no dia 10, porque no dia 11 não tinha mais. E se eu chegasse no dia 11 e o meu sumiu, eu dizia, comeram o meu iogurte. Aí minha irmã dizia assim, não comeu porque não quis, estar na geladeira. Era brabo. Família grande. E a minha não era tão grande, não. Tem gente aqui que teve 18, 16, né, irmão? Sei disso. Mas, querido, intimidade de irmãos é fantástico. Você vai na casa do teu irmão, da tua irmã, você abre geladeira, mexe na panela, deita no sofá, tira a camisa. É intimidade, irmão. Dá cheiro. Eu belisco minhas irmãs, dou tapa nelas. Mas é assim, é um carinho, é um amor. E é por isso que na igreja a gente chama de irmão. Era para ser assim. Era para o teu irmão arengar contigo e você nem ligar. Mas tem irmão na igreja que é cheio de mimimi. O irmão não olhou para mim. Faz beicinho. Não é para ser assim não, querido. Era para o teu irmão dizer, olhar, ficar com raiva de você, arengar e dizer, eu não vou com a tua cara. E você diz, que bom, a cara é minha. E não ficar triste com ele não. Mas tem gente que fica. O pastor ama mais fulano do que a mim. É igual dentro de casa, né? Minhas irmãs juravam que minha mãe me amava mais do que a elas. Eu dizia porque eu era o único homem, né? E elas davam mais trabalho do que eu. Misericórdia. Eu era muito calmo. Não acredita, né, rapaz? Mas, querido, esse texto é fantástico, porque mostra a intimidade de Jesus, o choro de Jesus, e aí ele chega no sepulcro e diz o quê? Tirem a pedra. Eu acho que não tem um texto mais pregado no mundo do que esse. Tire as coisas. A gente intuia muita coisa na nossa vida. Como nós somos expert em entulhar. Nós gostamos de acumular coisas, somos acumuladores, por natureza.
Eu vou falar aqui de gente que tem toque de acumulação. Vai aparecer aqui. É, porque você também é assim às vezes. Quer ver? Mulher que guarda roupa que não cabe mais em você. Né? Tá vendo? Tem mulher aí, ó. Tem mulher aqui que tem roupa quando você tinha manequim 36. Hoje você é 44. E jura que ainda vai emagrecer. Eu vou guardar, porque um dia eu emagreço, vai que cabe. Minha irmã, em nome de Jesus. Eu aprendi uma coisa num curso de administração que eu fiz. Olha, se você tem algo que não usou em 6 meses, pode doar, que você não precisa não. Só não doe o marido, né? Tem marido aí que não é usado há 6 meses. Não doe ele não. Olha, gente, tem mulher que guarda frasco de perfume usado. Seco. Não, vou botar na gaveta para perfumar as cuecas do meu marido. Que conversa. Ficar guardando coisa velha. Tem mulher, quer ver? Tem homem também que guarda lembrancinha do casamento. Fez 30 anos já de casado, mas ainda tem aquela louça. Foi da minha bisavó. Ninguém pode usar, ninguém pode tomar café nela. Porque o dia que tomar, cai e quebra. Quer valer? É dito e feito. Aquilo é um entrave. Sabe? Em vez de... Olha, lá em casa eu estou numa tristeza, rapaz. Minha casa está toda rachada. E com essa chuva goteira dentro de casa, eu tenho que andar com guarda-chuva. Aí às vezes eu fico pensando, eu conserto ou eu jogo fora essa casa e compro outra. Eu estou vendo aquele programa que tem na televisão, ame ou deixa. Eu estou num impasse. É complicado. Mas aí eu não tenho dinheiro para comprar outra. Eu falei, tem que remendar a véia. Então, mas tem coisa que a gente tem que parar com isso, gente. Em nome de Jesus. Sabe? Tem mulher aí que tem 58 pares de sapato. Eu sei, teu pé não cresce mais não, eu sei. Mas, minha irmã, tu tem 2 pés só. Tem homem também que acumula coisa. Eu vou pegar minhas gravatas, eu não uso mais gravata, eu não gosto mais de gravata não. Que negócio enforca você aqui, coisa americana. Eu sou brasileiro. Jesus, pare com isso, tira essas coisas da tua vida. Aí sabe o que costuma entulhar? Coisa no coração. Fica entulhando remorso, raiva. Fica entulhando pensamentos ruins, sabe? Mágoas antigas. Eu perdoo, mas eu não quero mais saber dele. Que perdão fajuto. Sabe? Eu estou magoado com o irmão fulano. Pastor, eu vou mudar de célula. Aí vai para outra célula. Aí aquele irmão falou um negócio, eu não gostei, vou para outra célula. Aí fica de célula em célula. Meu irmão, até que pula de igreja. Teve um irmãozinho lá que chegou para mim e falou assim, eu vou sair da igreja. Eu falei, por quê, meu irmão? Não, essa igreja aqui, os irmãos não amam, os irmãos não me tratam direito, ninguém me, não sei o quê, mas cheio de reclamação. Eu falei, tá, querido, e o que você está querendo? Eu quero achar uma igreja perfeita. Eu falei, só no céu. Quer ir para a igreja perfeita? Quero, morra. Aí ele, não, mas eu já descobri uma assim, eu não vou dizer o nome da igreja não, que vocês conhecem. A igreja assim é uma maravilha. Eu falei, não vá para lá não, que tu vai estragar ela. Se ela é isso tudo que você está dizendo, quando você botar o pé lá, você vai estragar. Ele, por quê? Porque tu é ruim, meu irmão. Meu irmão, tu é um nó cego, meu irmão. E tem líder de célula que vem falar comigo, bispo, eu não estou aguentando mais minha célula. Por quê? Só tem nó cego, só tem coisa ruim na minha célula. Aí eu digo para ele, tu conhece uma lei, Stephen Covey não, é John Maxwell, naquele livro, Os 21 Hábitos, estou confundindo os 2 livros, 21 Leis da Liderança, de John Maxwell. Ele diz assim, existe uma lei chamada Lei do Magnetismo. Você atrai pessoas igual a você. Aí aquele irmão disse, eu sou assim. Eu falei, tu é pior, cara. Tu é ruim também, rapaz. Eu te suporto em amor. Quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Paulo. Porque Paulo exagerou. Porque Jesus disse assim, ame o teu inimigo e ore por quem te persegue. Mas Paulo diz, suporte em amor. Não dá nem para dar um cascudo, né, rapaz? Tem que suportar. Jesus diz, tire isso do seu coração. Tire essas coisas. Mas a gente não gosta de tirar essas coisas. Quando Jesus diz, tirem a pedra.
Ele podia ter dado uma ordem. Ele acalmou o vento, acalmou a tempestade. Ele podia dizer: pedra, sai daí. Mas ele diz: tire, porque o tirar é meu. Eu que tenho que tirar. Imediatamente Marta: tira não. Senhor, está fedendo. Para você tirar essa mágoa do teu coração, vai feder. Para você botar para fora toda essa angústia, sentimento, às vezes cheira mal. Porque você vai ter que cavucar lá no fundo e trazer à tona. Mas quando Jesus manda tirar, e Marta diz que está cheirando mal, em outras palavras, Jesus estava dizendo para Marta: Marta, eu não falei para você, se você crê, você verá a glória de Deus. Eu assumo o mau cheiro. Eu assumo, Marta, o mau cheiro. Porque só quem fede é defunto apodrecendo. Vivo não fede. Pessoas vivas são cheirosas. Nós nos perfumamos. Mesmo que você não use um perfume caro, mas você tem o seu cheiro natural, que é muito melhor do que cheiro de podridão. Sabe quanto tempo Lázaro levou para apodrecer? 4 dias. Sabe quanto tempo Jesus levou para transformar a podridão, trazer aquele corpo em decomposição, trazer aquele coração que provavelmente já estava se desfalecendo, aquele sangue que já tinha virado salmoura, o cérebro que já tinha derretido, as juntas e ligamentos que provavelmente já tinha se soltado, a carne que já estava, inchando. Jesus levou apenas alguns segundos. Um corpo em 4 dias em estado de putrefação. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E diz o texto que aquele que estava morto saiu. Querido, imagina essa ordem, essa autoridade. No momento que Jesus diz: Lázaro, vem para fora, todo aquele corpo começa agora a ser refeito. Aquele organismo começa a se reconstruir, as células começam a se mover novamente, o cérebro se refaz, os órgãos internos se reconstroem, o músculo se acha, os tendões se ligam novamente, e o sangue começa a fluir, porque o coração está batendo. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Aquele ouvido que já não escutava nada, começa a ouvir uma voz, dizer: alguém está me chamando. Querido, é isso que Jesus faz na nossa vida. Quando você abre mão do seu acúmulo de coisa ruim no seu coração, quando você tira a pedra, Ele assume o mau cheiro da tua vida, e Ele traz aquilo que estava morto à vida. Não há nada impossível para Ele. Você diz: eu não posso mais amar, eu não posso mais fazer isso, eu não consigo mais liderar uma célula, eu não consigo mais estar nessa igreja. Consegue sim. Tire os empecilhos, tire as coisas que estão atrapalhando a tua vida. Eu não consigo ficar mais nessa igreja. Consegue. Basta tirar aquilo que o diabo colocou e semeou na tua vida, e você deixou ele semear. Quando teve uma hora que Jesus conta uma parábola, que um homem chega para o seu Senhor e diz: Senhor, olha, jogaram, o inimigo veio e semeou joio no meio do nosso campo, o que eu faço? Eu arranco? Ele diz: não, deixe crescer, vai chegar o dia da colheita, e quem é trigo vai se mostrar como trigo, e quem é joio vai se mostrar como joio. Muitas vezes nós permitimos que Satanás faça isso na nossa vida. Semeie coisas que são ervas daninhas. Querido, quando Jesus dá a ordem, nós só temos que obedecer. Talvez você esteja dizendo: que bom, que palavra maravilhosa. Que bom que eu já aceitei Jesus como Salvador. Eu sou um líder de célula, eu sou um cara ligado, eu sou íntimo com o pastor, eu estou nessa igreja, essa igreja é uma bênção, minha célula é uma bênção, está tudo bem, a minha vida está bem, essa pregação é para o meu irmão que está do lado, porque a gente sempre faz isso, né? Tem uma história que eu gosto muito.
que tinha um irmãozinho na igreja que não era irado, não, ele era ruim. E o pastor pensou assim, caramba, eu tenho que falar com esse irmão, mas eu não quero expulsar ele da igreja. Porque às vezes o pastor quer chamar a atenção e o irmão está pensando que ele quer expulsar o irmão da igreja. Você quer que eu vá embora? Não, meu irmão, eu quero que você se endireite. E aí o pastor ficou pensando, o que eu faço? Aí ele falou, vou pregar sobre isso. Eu vou pregar sobre ser um servo, sobre, sabe, amar o próximo. Quem sabe aquele irmão ouve a minha pregação e se endireita. Deus fala com ele. E aí o pastor Lepo pregou. Quando acabou o culto, aquele irmão foi falar com o pastor. Pastor, que palavra poderosa. A igreja precisava ouvir. E o pastor olhou assim e falou assim, pô, ele não entendeu o que era para ele. O que eu faço? E orou a Deus, Deus, o que eu faço? E ele pegou a direção de Deus. Deus disse, reúna só os homens. Ele vai estar no meio. Aí você fala de novo. E o pastor falou, tá certo. Aí reuniu só os homens. E Lepo de novo. Quando acabou a reunião, aquele irmão foi lá, pastor, palavra tremenda, pastor. Esses homens precisavam ouvir. E o pastor disse, caramba, rapaz, não está funcionando, o que eu faço? Já sei, só tem um jeito. Eu vou chamar ele lá no gabinete. Vai ser só eu e ele. Tete a tete, cara a cara, eu, ele e o Espírito Santo. E que Deus me ajude. E levou o homem para dentro do gabinete. E descascou, meu irmão. Meia hora, uma hora e meia de lapada. E aquele homem chorava. O pastor terminou de falar, ele, pastor, não consegui conter meu choro. Essa tua palavra é muito forte. Pena que quem precisava ouvir não está aqui. É desse jeito, meu irmão. Aí você diz, não, eu já sou convertido, já sou batizado, eu sou líder de célula, eu fiz um encontro, eu fiz o encontro A, o encontro B, o encontro C, nem sei quantos encontros tem aqui, mas eu fui lá na intimidade com o jovem, eu ouvi aquele pastor, aquela irmã da oração, pastor, eu fui para o negócio da Ezenete, foi tremendo, eu estava lá. Você disse, comigo, essa palavra que o pastor Enéas trouxe aí, não é para mim, é sim, querido. A gente lê esse texto, aí vê Jesus chama Lázaro para fora, o corpo de Lázaro é reconstruído e Lázaro vem, simbolizando o quê? Alguém que foi resgatado da morte para a vida. E a gente gosta muito de ouvir, né, a ilustração disso, dizendo que simboliza a mesma pessoa que estava morta no mundo, no pecado, sem Jesus, e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e vem para a vida. Louvado seja Deus. Mas uma coisa que a gente esquece, o final do texto diz que Lázaro ressuscitou, mas estava todo amarrado, estava todo enfaixado, estava vivo, obedeceu Jesus, mas estava todo enfaixado. E Jesus disse, desamarre ele, deixe ele ir. Às vezes nós estamos na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu já vi gente com mais de 50 anos em igreja, ainda bater no peito, achar que tempo é patente. E dizer, sabe quanto tempo eu já tenho de crente? Mas está todo amarrado. Está cheio de preconceitos que o amarram. Está amarrado pelas angústias da vida, as depressões. Está amarrado com espírito de morte. Está amarrado cheio de raiva. Às vezes ele dá de cara com o endemoniado, ele vai dizer para o diabo, está amarrado, o diabo, quem está amarrado é tu, cara. É tu que está todo amarrado. Não tem nem autoridade para orar por alguém. Se alguém chamar, vamos ali orar para fulano, que a filho dele está endemoniado. Ele, está endemoniado, é? Eu vou não. Tem medo, por quê? Porque está todo amarrado. Amarrado em promiscuidade. Jovens que são solteiros, está com o namoro todo errado, amarrado nesse namoro. Tem meninas aí que já viu que aquele caba não é para você, menina. Mas perdeu a virgindade com ele, ficou amarrada a ele. Não sei nem porque eu estou dizendo isso não. Mas Deus sabe. Lá na igreja eu falo para jovem, nada de sair por aí procurando rapazes pelo mundo.
Tem menina que chega, vou ter que desmanchar só porque ele não é crente. Desmanche sim, minha filha. Mas ele é um gato, você é ovelha, não combina. Não dá certo gato com ovelha. Larga esse gato para lá. Vai te arranhar toda. Aí fica preso, amarrado nisso aí. Se compromete com coisas erradas. Se compromete com promessas. Lembro que eu, antes de ser consagrado pastor, eu trabalhei numa empresa. Na época eu estava fazendo seminário. E eu era o chefe do CPD da empresa. Eu tenho formação em informática antes de ser pastor. E o dono da empresa me chamou e disse: tínhamos acabado de desenvolver um sistema para controle da contabilidade. E ele virou para mim e falou assim: estamos pagando muito imposto. Eu quero que você dê um jeito de, no sistema, a gente burlar isso. É possível? Eu falei, é. E ele falou, você vai fazer? Eu falei, não. Não vou fazer isso. Pouco tempo depois, ele me chamou novamente para me comunicar que eu estava demitido. Eu falei, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Naquela época eu já pregava na igreja, como seminarista. Eu não queria ficar amarrado diante de Deus, porque Satanás quer te amarrar, querido, para você não crescer diante dele. Ressuscitou, glória a Deus. Vai para o céu, vai para o céu. Você vai para o céu, querido. Ninguém está dizendo que você vai para o inferno, não. Você vai para o céu, mas está todo preso. Jesus disse que aqui você deveria dar fruto, 30, 60 e 100 por um. Tem gente que não consegue dar um fruto. Tem 30 anos de crente, não conseguiu levar uma vida para Jesus. Você sabia que no Brasil, 25% dos brasileiros, um em cada quatro brasileiros são crentes? Sabia disso? E que se um desses cada quatro ganhasse um por mês em 3 anos, o Brasil seria ganho? 3 anos. Não precisava nem fazer discípulo, né? Que é um ganha um e aquele que ganhou ganha outro. Não. É uma pessoa se responsabilizar em cada ano, durante 3 anos, ganhar um para Jesus. Uma vez eu perguntei na igreja, é difícil levar uma pessoa para Jesus durante 365 dias do ano? Me disseram, não. Eu falei, então por que tu não leva? Está amarrado. Não consegue. Fica amarrado com as coisas do mundo, aí não consegue nem falar de Jesus para a pessoa do lado. Pastor lança o desafio, fale para Jesus, convide alguém da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Como? Se o meu testemunho é péssimo. Como é que eu vou chegar agora para o cara do meu trabalho e dizer que eu sou crente? Eu dou um testemunho da minha vida. Quando eu estudei no Senai, eu era menino, adolescente, e eu dou esse testemunho de forma negativa. Eu me envergonhei muito e aprendi com essa lição. Eu já estava estudando há quase um ano com um jovem, um rapaz lá, que ele morava no mesmo bairro que eu, e a gente ia estudar em outro bairro, então a gente vinha de trem junto. Fizemos amizade e vínhamos de trem. Eu fazia um curso, ele outro. Um belo dia, tinha naquela época muitos festivais de música, né? E a banda da minha igreja foi convidada para esse festival de música, foi participar. E eu fui para uma outra igreja. Cheguei lá, no meio do concurso lá das bandas, quem eu encontro? Ele. Eu, fulano, ele, Enéas, eu falei, tá aqui, eu falei, tô, e tu também, tá fazendo o que aqui? Tô aqui. E você? Tô aqui também. Aí ele, tu é crente, é? Sou. Aí eu falei para ele, e tu? Ele, também. 1 ano estudando junto. E um não sabia que o outro era crente. Testemunho lindo, não era? Não era lindo o testemunho nosso? Eu não conto isso com orgulho não, querido, com vergonha. Eu falei, Deus, não quero isso para a minha vida mais não. Não quero isso para a minha vida. Hoje, onde eu ando, eu gosto quando as pessoas dizem assim, tu é crente, né? Eu falei, obrigado. Por que você descobriu que eu sou crente? Eu não ando com terno por aí, né? Pelo contrário, nas reuniões eu vim bem à vontade. Estou quase vindo de bermuda, rapaz. Tem estado tão quente.
A pessoa diz, não, tua fala. Eu me senti igual o Pedro, tua fala te condena. Eu falei, glória. Eu estava na academia outro dia, que eu vou malhar de vez em quando. Aí eu estou lá, quando o professor disse, bota mais peso. Eu falei, não dá não. Ele, bote, rapaz. Eu falei, não, não. Aí quando ele vai, vamos, meu, misericórdia. Eu, isso tu é crente? Eu falei, é. Para levantar isso aí, meu irmão, só com a ajuda do Espírito Santo, que é peso. Isso. Então, querido, às vezes é isso que está atravancando a igreja a crescer. Deus quer te usar para expandir isso aqui. É internacional. Então vamos abrir. Ah, mas eu só vou se o pastor me enviar para os Estados Unidos. Eu quero abrir uma igreja em Miami. Né? Ou então, pastor, a França está precisando tanto. Eu sonhei pregando lá em Paris. Ali em frente à Torre Eiffel. Oh Deus me chama. Aí Deus quer que você vá lá para a janela 1040 pregar no país muçulmano, correndo risco de vida. Aí ele, não, eu nem falo árabe. Dá logo uma desculpa, né? Deus quer te usar, querido. Às vezes você está sonhando, você pensa que missionário só pode ir para a África. Não, pode ir para a Argentina também, para o Uruguai, Paraguai, pode ir para a América do Sul. Talvez você não saiba falar inglês, mas você arranha um espanhol, um portunhol, um Chant My Love, dá um jeito. Às vezes Deus não quer te levar para fora, quer te levar para dentro, na tua rua. Rapaz, aquele terreno maravilhoso que vocês têm lá no Jacaré, construir uma igreja lá grandona, ganhar o Jacaré para Jesus, ganhar Cabedelo, ganhar João Pessoa para Jesus. Em vez daquele cara ficar tocando, a gente vai ver tocando o quê? Sei lá, um louvor aí, meu Deus do céu, deu um branco agora. Mas vem tocando, lindo, como é que é lindo? Meu irmão, eu desafio até assoviando, eu sou horrível. Lindo, lindo, lindo és. Já imaginou? No pôr do sol, no Jacaré. O que está tocando? Cadê aquele boy que está tocando? Não, o boy da igreja lá da Mi, tocando lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Vai ser a coisa mais tremenda. Vai vir gente de tudo que é lugar, querido. Vai vir gente para ver o pôr do sol no Jacaré. Quem está tocando? Lindo, lindo. Olha que coisa linda. Negócio de já abusou. Está repreendido em nome de Jesus, queimado no fogo do inferno. Mas quem vai para lá é a mim, em nome de Jesus. Então desamarre, meu irmão, diga para o teu irmão que está do teu lado aí, fique de pé agora e diga para ele assim, vamos se desamarrar hoje. Em nome de Jesus. Que esses 15 anos dessa igreja seja marcado pelo desatar. Em nome de Jesus. Que a palavra que o pastor Ricardo deu aqui tenha sido uma palavra profética para a tua vida. Que esse seja o último ano desse corredor estreito. Alarga as tuas tendas e firma as tuas estacas. Em nome de Jesus.